Bom dia, paz de Arruxa. É, quando os reis eram negros. Então, gente, eu tava vendo uma postagem da minha coleguinha lá do Facebook, da irmãzinha, né, em Arruxa, lá em Latov, né? Ela postou lá, né, uma opção de fotografias, né, de reis negros. E há pouco tempo atrás eu tinha feito também uma pesquisa na história alternativa sobre os reis negros. Gente, no princípio a realeza era toda negra, tá? Heróis, eles dizem que heróis mitológicos, né? Mas na verdade não é nada mitológico, existiram sim. Eram negros, Hércules era negro e foi rei lá de uma cidade lá da Europa, que agora eu não me lembro o nome, não sei se era França, se era Paris, entendeu? Foi rei lá e tem estátua dele, tudo, rei fundador de uma cidade lá. Agora eu não me lembro qual, tá? Tem um tempo que eu não olho lá no pesquisa na história alternativa, porque agora passou a pagar, né? Esse pessoal, né, quando tem informação e a informação procede, tem né, referência e tudo, não é uma coisa fake news. Tem muita informação, gente, mas a maioria dos sites legais de informação histórica é tudo paga, sabe? Então, eu, coitadinha de mim, salário mínimo, vou estar mandando dinheiro lá para o estrangeiro, para a Europa fora, para pagar os outros. Não, não faço isso não. Continua aqui tateando no escuro, passinho de formiga mesmo, devagarzinho a gente não deixa de chegar lá também. Então, a maioria da realeza, né, era negra. Até tem uma postagem que eu até salvei no meu notebook. Como eu não estou com ele aqui, deu vontade de gravar, e eu não estou com meu notebook, estou com meu celular. Então, que essa rainha, né, da Inglaterra, né, Elizabeth II, que está lá, é negra também. Tá? Mas como? Ela tem uma pele branquinha de porcelana. Gente, hoje, quimicamente, os médicos têm vários procedimentos para branquear a pessoa, né? Mas os documentos ali que eu salvei já mostra que ela nasceu pretinha, pretinha, né? E escondia ela do público e tudo para não mostrar que ela era negra. No princípio ela usava muita maquiagem para ficar com a pele alva, né, de pó de arroz. E agora deve ser química, né? Lembra do Michael Jackson? Ficou branquinho cor de leite, né? Então, tem química para isso, tá? Tem química para isso. Mas por quê que eu tô fazendo esse vídeo falando da realeza negra? Gente, porque o negro, ele tem um sentimento de... O preto, né? Não é negro, é preto. O preto, ele tem um sentimento de injustiça muito grande dentro do seu subconsciente. Injustiça. Por quê? Porque não é ensinado nas escolas. Porque a sua verdadeira história, da sua linhagem, da sua origem, foi toda apagada. Tudo que nós sabemos, tudo que eles alardeiam, né? É que os pretos eram escravos. Sendo que foram escravizados, não eram escravos. Escravizados, eles foram dominados, né? Suas terras conquistadas, né? Pelo dominador. E o dominador colocou eles tudo para ser escravos. E levavam eles para apresentar os reis, os então reis da Europa já embranquecidos, nus, né, para envergonhá-los, vestidos de pena de animal, para dizer que eram selvagens, mas não eram. Tinha uma cultura maior, entendeu? Inclusive, os brancos europeus aprenderam a tomar banho, né, só um detalhe, com os negros, porque nem banho o pessoal da Europa sabia fazer tomar, né? Então, eles não ensinam isso na escola, não ensinam, porque isso daí, gente, faz parte de uma agenda para o negro se sentir, ficar com aquele estigma de idiota, de baixo nível, de sub-raça, tá? Ficar com aquele estigma de que ele não tem finesse nenhuma, que não tem capacidade intelectual, sendo que todas as filosofias, sem exceção, gente, tudo saiu dos negros, principalmente os negros do Kemet, né, lá do Egito.
né? Que o Egito passou a ser chamado, porque a Europa chamou, mas antigamente era Kemet, né? Então, Pitágoras, né? Da Grécia, foi no Egito aprender a matemática. Só que ele aprendeu o que ela aprendeu e depois levou para a Grécia e passou a ser o pai da matemática, sendo que ele aprendeu lá no Egito, né? Medicina, química, biologia, né? Tudo estava na mão dos negros. Noé, com sua família, tem livro, viu? Tem livro de genealogia da realeza dos países aí, cujos fundadores foi Noé e sua família. Após o dilúvio, eles saíram então implantando cidades, implantando governos, né? E ensinando o povo, e eles eram idolatrados como deuses, a Noé e a sua família. Por quê? Não porque eles eram dos humanos originais, né? Sem mudança, sem alteração genética. Então eles eram bem maiores, né? Bem maiores do que a humanidade depois do dilúvio, porque a humanidade depois do dilúvio, por questão de economia mesmo, porque o dilúvio arrasou a terra, não tinha comida para suficiente, então a humanidade diminuiu de tamanho. Foi mudança genética, tá? Isso aí se pesquisar, gente, isso daí dá muito fio para manga. Alteração genética no humano, já sofremos intervenção genética através, né, da esposa de Noé, que era geneticista, entendeu? Então, houve uma modificação para poder repovoar a terra. Então foi feito um humano mais pequenininho. Nós. E a questão não foi essa. Tudo começa com uma boa intenção. O problema é que depois desvirtua tudo. Tá? Voltando aos reis negros. É verdade que os reis negros tinham escravos negros e brancos também. Mas por quê? Gente, a escravidão, a escravização, né, do reis negros não é como a escravização, como escravizar os negros, tirando a sua dignidade, sua história, sua identidade. Não. Era um escravo que era pessoa, né, um indivíduo que cometeu crimes leves. Era a pessoa que comprou e não pagou, caloteiro, né, endividados. Então eles pagavam a dívida fazendo servidão. Aqueles a quais eles deviam, né? Ou então entregavam os filhos para serem servos. Mas a dignidade do filho e da filha, de quem era escravo, quem fosse, era preservada. Tá? Só eram punidos, claro, se cometesse alguma infração. Aí eram punidos de acordo com a infração cometida. Tá? Escravidão sempre existiu no mundo em si, sendo que umas são mais justas que as outras. Gente, esse sistema empregatício que nós temos aqui no Brasil é uma escravidão, querida. Olha, eu todo dia saio de casa 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, para no final do mês receber só um salário mínimo. Isso não é escravidão, gente. Não trabalho trabalho porque preciso trabalhar. Mas não gosto do trabalho. Claro que não. Como um coleguinha lá do serviço perguntou, você gosta do seu serviço? Eu olhei para a cara dele e falei assim, vou ser bem sincera, claro que não. Gosto do meu salário no final do mês. Eu não gosto tanto. Preciso, né? Que ele tinha que ser mais. Porque você trabalha no lugar de 6 pessoas. Né? Eu limpo 6 apartamentos. Imagina. Há pouco tempo atrás você fazia uma limpeza de apartamento para receber 150 num dia. Agora eu limpo 6 apartamentos para no final do mês receber o salário mínimo. Fala sério! Mas vamos levando. Isso é uma escravidão. Tá? Você é obrigado a entrar dentro do ônibus apertado. Eu não tenho ônibus apertado, eu tenho ralachão mesmo. Aqui, ó.
Não tem ônibus. Entendeu? Eu tenho relaxão. Mas tudo bem que olhando por outro lado, a gente ganha disposição física, né? O corpo está sempre esbelto, né? Exercício diário, né? E vamos que vamos, olhando por outro lado, porque se a gente olhar para os pontos negativos, a gente deprime. Então vamos olhar para os pontos positivos. Então, essa é uma verdade. Os reis negros tinham escravos, sim, mas de uma maneira mais justa, né? Vamos dizer assim, que os escravos, antigamente dos reis negros, era como nós, os empregados, né? Do patrãozinho, fulano de tal, da corporação, fulano de tal, para poder ganhar um salário no final do mês, sendo que eles que somos tratados com dignidade, cara, ninguém nos toca, no nosso corpo físico, ninguém nos desrespeita verbalmente, não. Cada um no seu quadrado, cada um dando conta do que tem que ser feito, respeitando o outro, acabou. É assim, mas era assim o sistema antigo debaixo das mãos dos reis negros. Mas os reis brancos eram cruéis, né? Havia uns trupos, tanto é que, olha a miscigenação de raça, minha pele é amarela. Por que eu sou amarela? Sendo que eu sou negra. Por que minha pele tem esse tom amarelo? Porque lá atrás houve abuso sexual, os estupros, né? E o resultado do estupro é a miscigenação das raças, né? No princípio. Agora tá aí. E o pior é o estupro, né? Intelectual. Que você não é ensinado sobre a sua origem, você não é ensinado realmente sobre a sua raça, você não é ensinado, você é ensinado que Dom Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, encontrou só índia pelada na praia, mentira, tá? Eles chegaram aqui e encontraram uma civilização, a qual eles bombardearam, destruíram tudo, né? Para depois recontar a história que só tinha índia pelada na praia. Gente, muita mentira, tá? E assim também foi nos Estados Unidos e os países afora. Agora, não sei por causa de quê, não entendo muito bem essa questão, por que agora os Estados Unidos virou, porque desde então, ou agora então, os Estados Unidos virou o patrão das Américas. Por quê? Né? Tem toda uma história por trás, tá? Tem uma história dos fundadores lá da Inglaterra, da Inglaterra, os fundadores dos Estados Unidos, um deles, né? Um deles era até filho ilegítimo, né? Filho bastardo, né? Da rainha, que então era rainha da Inglaterra na época, né? A rainha virgem. Não sei se era Elizabeth I, o nome lá dela lá, eu não me lembro mais. Qual é o nome daquela rainha lá que eles falavam que era virgem, mas a mulher tinha até filho bastardo, que ela não podia assumir, porque ela fez juramento de nunca casar, de ser fiel ao reino, blá, blá, blá. E teve um filho bastardo que ele protegia e tal, e ele não podia ser rei na Inglaterra, não podia nunca assumir o trono da Inglaterra e partiu de lá, junto com piratas e não sei mais quem lá, piratas não, corsários, né? Só a mesma coisa, só que é como hoje, né? Você quer roubar legalmente, vira político. Então, né? Foram lá para as Américas conquistar, né? A América, que já estava povoada, né? Que já estava, né, civilizada, mas eles vieram por meio de artifício, de engano e muita coisa, fizeram as mesmas guerras, a mesma dizimação da população original e implantaram lá o reino da Inglaterra e, por seguinte, os Estados Unidos, que continua independentes da Inglaterra. Mentira, sempre foram servos subservientes à Inglaterra, né? E a Inglaterra ao Papa. Gente, é tudo uma artimanha de mentira. Tudo uma artimanha de mentira que nós estamos sendo conduzidos cegamente. A maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, tá? Muita gente nem percebe que tudo é uma orquestração, tudo é um lelelê, sabe? É servo defendendo o algoz, né? O escravo defendendo
o capataz. Tipo assim, né? É síndrome de Estocolmo mesmo. A pessoa passou a amar o chicote, passou a amar, né, as grades da prisão. A pessoa ama e defende as correntes. Até quando? Gente, a libertação tem que começar por dentro. Por dentro, o indivíduo tem que se posicionar contra qualquer tipo de opressão mínima, ou por dentro ou por fora, mínima ou grande, não importa. Por dentro é que ele tem que começar a se posicionar qualquer tipo de opressão. Tá errado, não serve pra mim, não serve pra ninguém, entendeu? É por dentro que ele tem que realmente resgatar, tá? O seu caráter nobre, o caráter do Altíssimo que está dentro de cada um de nós. O caráter do Rucaracadosh. É por dentro que nós temos que resgatar os valores supremos, universais, multidimensionais, tá? O caráter da fonte genuína. Por dentro é que nós temos que começar para por fora simplesmente manifestar o que já está por dentro. Nós somos luz, então seja luz mesmo, em verdade, em pensamento, em sentimento, tá? Sozinho, na multidão, não importa. Sabendo que você está conectado ao Altíssimo. Então, resgate a sua identidade. Não importa a sua cor de pele, afinal de contas, aqui no Brasil, todo mundo é miscigenado, né? Não tem ninguém caucasiano, é raro aqui no Brasil alguém caucasiano, né? E os brancos, Janice? Qual a origem dos brancos? Gente, a coisa é feia pro lado dos brancos, tá? Primeiro, Geazi foi lá, né, biblicamente falando, foi lá e fez alguma coisa errada, que tomou lá uma maldição, que ficou branco igual a neve. E aquela maldição acompanha ele e toda a sua descendência. Então os brancos, em verdade, é uma doença. Branqueza é uma doença que biblicamente chama lepra. Desculpa aí, tá? Muda de canal, me deleta. Sem fazer acepção de pessoas. Claro que tem resgate, claro que tem salvação, claro que tem perdão, claro que tem um tudo. Mas tem uma maldição lá, que começou com Geazi, e essa maldição acompanhou ele e toda a sua descendência. Agora no livro de Enoque, já fala que Noé nasceu diferente, que os olhos deles eram claros. Mas só fala que os olhos dele eram claros. Se não me engano a memória, só mostra que Noé tinha os olhos como os anjos, né? Os olhos clarinhos, né? Talvez azuis, sei lá. Ou verde, não sei lá. Não diz que a pele dele era alva. E agora? Para tudo, né? Vamos lá olhar, conferir direitinho, porque as coisas estão esquisitas. Porque falta de melanina é doença, tá? Falta de melanina. Então, essa minha carne aqui com essa cor amarela já é meio prejudicada. Porque saúde é quanto mais negro, melhor, né? Porque, Vandinha, essa pele aqui amarelada só denuncia uma violência ocorrida no passado, né? Contra as mulheres negras. Teve homens negros também, né? Que foram criados, né? Foram tirados do seu pai, da sua mãe, criança, menino, para serem corrompidos, né? Sexualmente. Corrompidos para serem transformados em escravos sexuais. Para gerarem filhos com várias mulheres, né? Para poder serem como touro reprodutor. Tá? Muita violência, viu? Então é por isso que muitas das vezes, né? O homem negro sem identidade, perdido, né? Na sua essência, arruma um monte de mulher e um monte de filho por aí. E ele não assume ninguém, só fazendo filho aqui, às vezes é uma maldição que um parente dele sofreu lá no passado de abuso, a qual ele está preso agora também. Se não reconhecer essas coisas para quebrar esse paradigma, fica preso.
E por que o negro decaiu? Biblicamente, está lá em Deuteronômio 28, largou a essência do alto para adorar as coisas da terra. Agora, por que o negro largou as coisas do alto? Porque o reinado negro é um reinado simples, gente. Não era um reinado de ostentação, de massacração do outro, não. Era com muita justiça e equidade. E muita justiça e equidade, às vezes, no vizinho lá, causava uma invejinha, né? Porque tudo era perfeito. Olha a notoriedade, né? As pessoas falavam do reino de Davi, falavam do reino de Salomão antes, né? Dele se desvirtuar, porque da Salomão, coitado, arrumou um monte de mulher. Coitado não, né? Arrumou um monte de mulher. E arrumou uma lá egípcia, pegada lá nas mandingas. Por fim, Salomão estava até sacrificando o filho dele no fogo para Moloque. Olha só. Então, gente, essas coisas aí pesam, porque perdeu a conexão com o Altíssimo, com o Ruach HaKadosh. E a gente virou isso que a gente virou hoje. O negro é poderoso, viu? Se ele recuperar sua identidade, sua integridade, sua conexão com a sua essência, ele é capaz de fazer a revolução que todo mundo está buscando aí para o mundo. É o negro, tá? O preto lá, ó, aqui, o Ruach HaKadosh, tomando um assento aqui dentro, ele muda tudo, ele vai restaurar a política, ele vai restaurar a medicina, vai restaurar tudo. Tudo vai voltar para o lugar. Se nós tivermos um lugar aqui dentro. Agora, sem o lugar aqui dentro e tentar consertar o que está lá fora, meu, ó, vai dar ruim. Só isso, tá? Vai dar ruim. Temos que recuperar o nosso verdadeiro caráter. Tá aqui dentro, a nossa essência, o Ruach HaKadosh. Temos que recuperar a nossa integridade de caráter, a nossa honra, tá? Que a nossa honra é a nossa personalidade centrada, focada na fonte, tá? Nós perdemos tudo isso, agora estamos tudo aí dividido, esse contra aquele, o gordo contra o magro, o feio contra o bonito, o rico contra o pobre, mulher contra homem, o hétero contra o gay, a bagunça do Pai Eterno, que confusão que está o mundo. E daí para pior. Não há esperança para o mundo sem Yahweh. Não há. Então, gente, a gente tem que tirar e prestar atenção no que está aqui dentro. Para melhorar o nosso entorno cada vez mais. Tá? Cada vez mais. Paz de arroxo aí. Vamos trabalhar. Tchau, tchau.